Daí, meus amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa tão querido aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Para toda a galáxia, a gente vai falar sobre um tema muito bacana hoje. A prece também é um alimento espiritual. Então, você faz dieta, incluindo a prece como nutrição, como alimento? Então, fica com a gente que esse tema envolvendo a prece vai estar no episódio de hoje. Daí, galera, tudo bem com vocês? Na luta, dias de luta e dias de glória, bora que a gente não pode desanimar. A gente sabe que tem momentos da nossa vida que fazem sentido e outros não. E a prece é um elemento, muitas vezes, que a gente recorre para pedir, para agradecer. Mas André Luiz vai falar lá nas suas obras, dessa série maravilhosa, ditada, né, a Chico Xavier, ele que a gente sabe que é o benfeitor, amigo do plano espiritual, que na Terra foi Carlos Chagas, um médico sanitarista brasileiro que foi, inclusive, recebeu Einstein quando veio para o Brasil, ou seja, a gente sabe que era um espírito com uma grande capacidade intelectual, e não é à toa que ele deixou uma obra brilhante para todos nós, mesmo tendo passado por algumas dificuldades no começo da sua jornada espiritual, devido ao materialismo, né, gente? A gente tem falado isso volta e meia aqui, o materialismo é a grande chaga da humanidade, o espiritismo veio para reformar a sociedade a ponto de extinguir o materialismo, porque se nós tivermos fé, esperança e compreendermos a vida espiritual, a gente vai ter realmente posturas mais vinculadas ao nosso propósito de espírito imortal, e não mais essas ideias mirabolantes que nos chumbam em poucos anos da existência terrestre, fazendo a gente colher mais tarde dificuldades muito grandes. Mas ele vai dizer que a nossa nutrição do corpo físico, né, aquilo que a gente come de fato, representa 30% apenas do nosso ganho de energia. Ou seja, todo o resto, 70% daquilo que a gente precisa de fato, que a ciência espiritual já sabe, vem de outras fontes. Ele vai falar de nitrogênio, vai falar, enfim, de questões energéticas que a gente está envolvido. E aí é fundamental a gente entender a prece como um elemento que nos alimenta, que nos nutre, ou seja, aumenta as nossas forças. Até nós sabemos que o próprio Evangelho nos diz, né, que com Jesus o fardo é leve, é que nós ficamos mais fortes, mais fortalecidos e temos, então, condição de lidar melhor com as dificuldades que nós estamos empenhados e temos mais motivação. Então, sim, quando nós estamos em contato com a espiritualidade superior, nós estamos nutridos de forças espirituais, de energias diferentes que elas estão ali dando conta dos elementos que a gente precisa. Isso por si só, já seria um ganho muito interessante, mas ela também nos torna capazes de lidar melhor com os nossos objetivos, ou seja, quando nós estamos compenetrados. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer, quando nós temos fé que algo vai dar certo, que algo por si só, ela nos estimula a termos confiança naqueles propósitos e isso acaba sendo um empenho. Evidentemente que tudo está submetido à vontade de Deus, mas ela tem essa característica, então, de orientar os nossos desejos. A prece tem essa característica de orientar as nossas demandas e, muitas vezes, a gente quer pedir coisas que estão na nossa ideação, na nossa idealização, ou seja, nós consideramos que aquilo é bom para nós, mas nem sempre os espíritos benfeitores que estão nos vendo de uma prisão muito superior, que estão avaliando já as nossas quedas, as nossas vitórias e as nossas necessidades de trabalho, de reparo naquilo que a gente tenha feito, podem concordar, e aí a vontade de Deus sempre vai nos guiar para aquilo que a gente precisa e não necessariamente para aquilo que a gente quer. Que a gente possa ser humilde o suficiente para perceber e querer aquilo que também for da vontade de Deus, porque as coisas consonantes, né, dessa forma vão ser mais fáceis da gente entender. Mas é muito importante nós fazermos da prece um hábito, por isso que eu digo que existe a prece como dieta espiritual. Na medida que a gente consegue entender que a prece tem que fazer parte do nosso cardápio diário, tem que fazer parte da nossa dieta, como se ela fosse um alimento mesmo, como se ela fosse uma refeição, ou uma entrada até para as refeições, né? Muitas famílias fazem isso, a gente vai mudar a nossa perspectiva daquilo que está bom ou não.
de forma que em alguns momentos do nosso dia a gente pode sentir uma espécie de abstinência, uma espécie de vazio que a gente só vai conseguir preencher no momento que a gente medita, se recolhe e consegue fazer aquela oração. Então, ao acordar, ler uma mensagem do Evangelho, ter esse momento de meditação, na hora de dormir a mesma coisa, para que a gente possa ingressar no mundo espiritual, então nutrido espiritualmente, né, amparado espiritualmente, para de fato poder aproveitar o amparo dos benfeitores que estão querendo nos auxiliar, para que a gente possa ingressar, inclusive, muitas vezes, até em colônias espirituais que estão preparadas para que a gente esteja ali em contato com pessoas que a gente gosta, com pessoas que já partiram. Então, portanto, assim, são muitas as jornadas que nós estamos submetidos durante o sono que precisam do concurso da prece. Então, jamais dormir sem orar. Jamais. Então, meus amigos, a importância de orar não está, então, somente ligada a uma esfera mística, religiosa, de pedir, de agradecer. Ela é passaporte para que a gente tenha um caminho seguro e que a gente possa aproveitar essas várias horas de sono de forma a incrementar o nosso dia a dia. Então, se nós não estamos orando, muitas vezes a gente está preocupado, né, com a lactose, com o glúten, com o excesso de açúcar, com uma nutrição mais adequada para que a gente tenha um desempenho físico melhor, mental. Gente, se nós não orarmos, nós não vamos conseguir fazer com que esse conjunto fique completo, porque ao sair do nosso corpo, nós vamos estar vinculados a espíritos inferiores, nós vamos estar sujeitos, muitas vezes, à pressão de espíritos que a gente tem débitos de outras existências, e muitas vezes nós vamos entrar em choque até mesmo com a realidade espiritual que a gente está vivendo, por condições de desafios dessa vida, ou, muitas vezes, de karmas, de débitos mesmo, que nós estamos tendo que resgatar. E a prece ela vai modificar, então, toda essa capacidade que a gente tem de resistir às más sugestões, de não ser hipnotizado por espíritos que querem nos prejudicar. Na obra de André Luiz, nós vamos ver, por exemplo, uma moça que ela vai fazer, né, é uma médium, e os espíritos tentam dizer para ela, não, você não é médium, você está criando coisas da sua cabeça, você deve procurar um psiquiatra. E aí ela começa a ficar, né, com muito ciúme do marido, e o marido sempre atencioso, e o espírito, então, tentando desarticular aquela família, e mais do que tudo, tentando desarticular aquela médium, que era uma cooperadora do bem, e ela vai fazer um trabalho muito importante para encerrar um ciclo obsessivo que um benfeitor queria, então, que uma das pessoas que hipnotizava lá, uma pessoa que ele tinha muito carinho, um personagem chamado Margarida, e ele vai, então, utilizar essa médium, mas quase que ela fica incapacitada de agir por sugestão de um espírito que ela encontrava quando dormia, porque os pensamentos dela estavam muito endurecidos, ela dormia já pensando em coisas que ela tinha muita dificuldade em lidar, que ela não concordava. Então, a gente pode perceber que não se trata apenas de pessoas más sujeitas a essa situação. Pessoas com grande oportunidade de auxílio muitas vezes se perdem porque não têm a fortaleza moral que a prece pode dar. E, evidentemente, né, que as nossas boas atitudes, nossos bons atos, que todos que estamos na Terra estamos em condições de sofrer, sim, perturbações, dificuldades. Todos nós, sem exceção, estamos aqui para nos regenerar, para nos reabilitar às causas maiores, que todos nós fomos matriculados por sermos filhos de Deus, destinados à perfeição. Então, todos seremos plenamente felizes, claro, no tempo de cada um. E a gente pode ter mais pressa ou menos pressa, e para que seja de fato mais rápido, talvez tenha que ter mais prece, né? Não só pressa, mas também mais prece. Que a gente possa fazer dela um hábito. Lembrando que a prece, dentro do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é definida como ato de pedir, agradecer e louvar. Então, muitas vezes, a gente coloca até uma música cristã e aquilo fica tocando, uma música de meditação. Eu gosto muito de Enya também, são músicas que elevam o nosso pensamento e dão margem para que os benfeitores possam se comunicar conosco através da intuição. Então, um convite muito especial para que a gente possa colocar esse hábito de forma natural na nossa vida. Não precisa, muitas vezes, fazer muita novela, né? Muita história para a gente fazer isso, mas eu tenho horas que para eu me concentrar mesmo e relaxar, eu me ajoelho, pego lá o Evangelho,
gosto de ler um parágrafo, não leio muito, e faço aquela peça, aquela conversa com Deus. Isso tem feito muito bem para mim, tenho certeza que pode fazer muito bem para cada um, porque sempre que a gente põe atenção plena naquele momento, a gente consegue, de fato, aproveitar as bênçãos que tem ali. Vou também, gosto de trazer aqui um poema, e gosto muito da Maria Dolores, esse espírito que ditou muitas mensagens nesse Chico Xavier. E, claro, né, gente, a gente sabe que são poesias de um tempo um pouquinho mais antigo, mas é tão legal a gente conseguir entender através de uma linguagem mais lírica esses anseios que todos nós temos quando oramos. Então, lá no livro Coração e Vida, ditado a Chico Xavier, capítulo 3, Anseio e Prece. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promove sem objetivo, nada fazes em vão. A estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refugir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder, e a fonte, o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas, em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Deste à flor o dom de perfumar, e se puseste na estrada o dom de conduzir. Deste músicas aves, deste ao vento doce ministério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei, e em razão disso eu próprio reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal de pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. Que Jesus nos ampare a todos, estamos juntos. E é isso aí, galera. Abração no coração de vocês. Vamos fazer da prece um hábito e colocá-la na nossa dieta, por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta e dos nossos propósitos. Tchau, tchau.